Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, essa é mais uma edição do podcast Grandes Fatos, material produzido pela Rádio Grande FM, abordando os temas e assuntos mais relevantes e de interesse de todos. Neste episódio, vamos falar de um fenômeno que afeta o clima em todo o mundo e, consequentemente, no Brasil. Vamos entender um pouco melhor sobre o El Niño. Esse fenômeno climático traz consequências em diversos setores, entre eles na agricultura e produção de forma geral, além de proporcionar eventos atmosféricos rigorosos como calor acima da média, tempestades e ciclones, enchentes e outras adversidades que podem causar prejuízos significativos em todas as partes do mundo. Vamos trazer as informações de uma meteorologista do Instituto Climatempo, que irá explicar de forma clara o que é, como se comporta e quais os efeitos do El Niño no Brasil e em outras partes do planeta. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, El Niño, Clima e Consequências Globais está entrando no ar e esperamos que você aproveite nosso conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. O El Niño, também conhecido como El Niño Oscilação Sul-Esno, é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Esse evento ocorre em decorrência do enfraquecimento dos ventos alísios e costuma ocorrer em intervalos de 2 a 7 anos. Assim, é responsável por diversas alterações climáticas globais e inúmeros prejuízos socioeconômicos e ambientais às regiões afetadas. O fenômeno climático foi descoberto apenas no século XX. No entanto, ele já era percebido por algumas populações desde a época colonial. Em países como Chile e Peru, o El Niño provoca chuvas na época do Natal. Por isso, esse evento recebeu o nome de El Niño, como referência ao menino Jesus, que nasceu nessa época. Durante um ano em que esse fenômeno não ocorre, os ventos alísios sopram no sentido leste-oeste através do Oceano Pacífico tropical, originando um excesso de água no Pacífico Oriental, de tal modo que a superfície do mar tenha cerca de meio metro a mais nas costas leste, na Ásia e Austrália do que na costa oeste da América do Sul. Isso provoca a ressurgência de águas profundas, mais frias e carregadas de nutrientes na costa ocidental da América do Sul, que alimentam o ecossistema marinho e promovem imensas populações de peixes. Estes animais, por sua vez, também servem de sustento aos pássaros marinhos abundantes, cujas fezes depositadas em terra podem ser utilizadas como matéria-prima na indústria de fertilizantes. Quando acontece um El Niño, os ventos sopram com menos força ou mesmo invertem a direção em todo o Oceano Pacífico, resultando em uma diminuição da ressurgência de águas profundas e na acumulação de água mais quente na costa oeste da América do Sul e, consequentemente, na diminuição da produtividade primária das primeiras populações de peixe. De acordo com a intensidade, o El Niño pode ser fraco, moderado ou forte. As anormalidades climáticas associadas a esse fenômeno são desastrosas e provocam sérios prejuízos socioeconômicos e ambientais. No período de incidência, o fenômeno também provoca verões com temperaturas acima da média na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o El Niño tem forte influência, provocando excesso de chuvas nas regiões Sudeste e Sul e secas em outras, como as regiões Norte e Nordeste. A meteorologista do Climatempo, Jocélia Pegorim, nos explica sobre a possibilidade desse fenômeno se tornar um super El Niño. Ouça a especialista. O que se tem até agora é uma expectativa de El Niño de moderada para forte intensidade. É com esse cenário que os principais centros de acompanhamento do clima global e de eventos como El Niño estão trabalhando. Aqui nos próximos 2 meses, como é que evolui o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Mas, assim, a gente já começa, né, esse El Niño, porque ele está, na verdade, no seu começo, então agora ele está em desenvolvimento. Isso significa
o Pacífico Equatorial vai continuar se aquecendo, né? E deve chegar já no seu ponto máximo aí no começo da primavera, ou setembro, digamos assim, final do inverno, começo da primavera. E aí a gente vai acompanhando, então, nos próximos meses, como é que vai ser essa evolução. Mas o ponto de partida já é um El Niño de moderada a forte intensidade, e isso já significa muita coisa, né? Assim, já significa uma mudança no clima, por exemplo, no Brasil, já bastante significativa, né? El Niño e Laninha são fenômenos climáticos que resultam das interações entre a atmosfera e o oceano. Ambos envolvem mudanças na temperatura da superfície oceânica e na circulação atmosférica, gerando alterações significativas no clima global. Enquanto o El Niño é um fenômeno oceânico que consiste no aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical, o Laninha é responsável pelo resfriamento destas mesmas massas. No território brasileiro, os efeitos desses fenômenos são percebidos apenas nos extremos norte e sul do país. A principal diferença entre os fenômenos é que, quando há um aumento nas chuvas e as temperaturas mais amenas, é possível detectar o Laninha. No entanto, durante o El Niño, ocorre um enfraquecimento da precipitação e um aumento na temperatura, sendo possíveis de identificar na região do Nordeste. Vamos ouvir a especialista nos falando dos efeitos práticos desses fenômenos no Brasil e no mundo de maneira geral. Olha, é o seguinte, vamos explicar, por exemplo, assim, primeiro assim, por que a gente fala em mudanças no padrão climático quando acontece um desses fenômenos. Nós não estamos falando de uma piscininha que está se aquecendo. Nós estamos falando numa enorme massa de água oceânica que vai desde a costa do Peru até o centro lá do Pacífico Equatorial, né, que se aquece não só na sua superfície, mas também em profundidade, tá? E aí, essa massa de água toda se aquecendo vai transferir esse aquecimento para a atmosfera, na forma de maior evaporação, tá? Então eu tenho mais umidade sendo injetada na atmosfera. Isso significa a formação de mais nuvens. Esse aquecimento que é transferido para a atmosfera altera, por exemplo, circulação de ventos, altera o padrão de pressão. Então, a partir daí, você tem mudanças na circulação de ventos e de pressão em vários locais, e isso vai alterando justamente os fluxos de vento, vai alterando o caminho dos rios de umidade, né? E aí você vai alterando, então, os padrões de temperatura e de precipitação. Um exemplo que está se esperando agora para o Brasil. O que faz o El Niño aqui no nosso país, por exemplo? Ele vai alterar, ele vai modificar a posição média, por exemplo, das correntes de jato. Essas correntes de jato são correntes muito fortes de vento que acontecem lá em torno de 10 quilômetros de altitude, e elas meio que assim comandam a entrada das frentes frias. É como se fosse assim a porteira, né? E aí o El Niño acaba dificultando a entrada desse ar polar em cima do Brasil. Ao longo do inverno, nós vamos ver por que há uma preocupação tão grande com a chuva no sul do Brasil. Um aumento da chuva no sul do Brasil. O que o El Niño vai fazer ao longo desse inverno? Ele vai direcionar, tá, justamente para o sul do Brasil, um fluxo de umidade de calor que vem do norte do país. Então ele vai manter, na média, é como se você passasse quase todo o inverno injetando calor e umidade em cima do sul do Brasil. Calor e umidade é o que você precisa, é a base para você formar muitas nuvens, para você gerar uma área de baixa pressão e aí virar, por exemplo, um outro ciclone extratropical como esse que nós tivemos agora no final do inverno, no final do outono no sul do Brasil. Então, a preocupação com o que vai acontecer no sul do Brasil nesses próximos meses é muito grande, porque você já tem o inverno, normalmente já é uma época onde chove mais no sul do Brasil, e aí nós estamos dizendo que além de já ser uma estação com mais chuva, vamos ter um fenômeno como o El Niño que vai ajudar a chover ainda mais. Então é uma preocupação muito grande, porque nós devemos chegar aí no final desse inverno, ou antes disso, com o nível dos rios
especialmente no Rio Grande do Sul, em áreas de Santa Catarina, talvez com um nível acima do normal, né, para a estação. Então, assim, o risco de nós termos enchentes e problemas semelhantes a esses que nós tivemos aí nesse finalzinho de outono no Rio Grande do Sul é muito grande. De acordo com a declaração dos especialistas do Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, este evento climático que ocorre no Oceano Pacífico aumentará as temperaturas do globo, que nos últimos anos vem crescendo como resultado das mudanças climáticas. Isso pode levar o mundo a ultrapassar o marco de aquecimento de 1,5 graus centígrados, argumentam os cientistas. Espera-se que o El Niño dure até a primavera de 2024, tornando o próximo ano o mais quente já registrado. Os cientistas explicam que o desenvolvimento do El Niño, especialmente se as temperaturas oceânicas continuam a subir, costuma levar a uma temporada de furacões mais ativa no Pacífico Oriental e Central. A meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim, entre outras informações, nos fala agora se há uma projeção de quanto tempo esse fenômeno deve durar ou por quanto tempo seus efeitos serão sentidos na natureza. Tá, então, olha, o El Niño está em formação e ele vai se intensificando ao longo do inverno, deve chegar no ápice aí já no final do inverno, tá? Então, justamente por isso, no final do nosso inverno, o El Niño já estará mais forte, já estará tendo um impacto maior no nosso país. E o El Niño vai prosseguir aí durante o ano de 2024. Então, assim, digamos assim, no mínimo 1 ano e meio, tá? Então você tem todo esse primeiro semestre, ainda vai ter o ano de 2024. A Organização Meteorológica Mundial já deu a primeira preliminar, onde existe um cenário possível de que o ano de 2024 fique entre os mais quentes já registrados, justamente por causa desse fenômeno El Niño, desse El Niño, né, desse episódio de El Niño, que já está sendo esperado seja um El Niño de moderada para forte intensidade. Significa o seguinte: nós temos um El Niño no nosso inverno, na nossa primavera e depois no nosso verão. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Uma das preocupações que nós temos, qual que é? São ondas de calor na primavera. O El Niño, ele deixa a atmosfera mais quente. Então, essa é uma preocupação já no Brasil para a nossa primavera, de períodos, assim, bem mais quentes do que o normal. Os impactos globais do El Niño são complexos e diversificados. Potencialmente, ele pode influenciar a vida da maioria da população mundial, especialmente as famílias pobres e da zona rural, cujo destino é intrinsecamente relacionado ao clima e à agricultura. É improvável que o abastecimento global e os preços da maioria dos alimentos acompanhem tantas oscilações. As evidências das 10 ocorrências do El Niño nas últimas 5 décadas indicam impactos relativamente modestos, até certo ponto, ambíguos sobre os preços globais. Esses eventos, embora tenham reduzido a produção agrícola média, não resultaram na tempestade perfeita, em escala que induziria choques na produção dos cereais básicos. Mas os efeitos locais podem ser sérios. Até um El Niño moderado pode afetar significativamente produtos restritos a áreas geográficas específicas, como óleo de palma, que provém principalmente da Indonésia e da Malásia. Em algumas regiões, a disponibilidade e acessibilidade dos alimentos induzidas pelo fenômeno El Niño pode gerar consequências sociais sérias, como conflitos e fome. A meteorologista do Climatempo vai pontuar agora como o El Niño afeta diretamente o cidadão e também de seus efeitos nas diversas regiões do Brasil, que possuem uma vasta extensão territorial, com climas distintos entre algumas dessas regiões. Vamos ouvir a Josélia Pegorim. Primeira coisa que a gente precisa entender: o El Niño não vai bater na porta de ninguém. Você não vai tomar cafezinho com o El Niño. Tá? O El Niño não vai se deslocar para o Brasil. Ele acontece lá no Oceano Pacífico Equatorial, mas é uma massa de água tão grande que se aquece que acaba tendo influência em vários locais do planeta. O El Niño, Daniel, é uma coisa que é um fenômeno que nós chamamos em meteorologia de teleconexão. Acontece em uma região do planeta, mas tem influência no clima em outras áreas do planeta. Então, o que acontece?
nós vamos tendo ao longo do nosso inverno e na primavera essas modificações nos padrões médios de precipitação, de temperatura, tá? E aí, o que faz o El Niño, por exemplo? Um outro efeito clássico do El Niño: diminuir a chuva no norte do Brasil, especialmente na Amazônia, em Roraima, por exemplo. E aí começa um outro problema, porque você vai entrar na primavera, né, e depois no verão, né, mas principalmente na primavera, com uma situação de chover menos no norte do Brasil. Então você vai ter, depois do período de seca do inverno, onde a vegetação fica ressecada, né, e o ar muito seco, portanto você fica mais vulnerável ao alastramento de focos de fogo, tá? Então, uma preocupação é cuidado, porque as queimadas vão acontecer de qualquer forma, tá? E nós vamos ter menos chuva aí para poder refazer essa umidade no solo, tá? O que acontece, por exemplo, na região Nordeste? O El Niño, ele também tende a diminuir um pouco a chuva no Nordeste, tá? E no Centro-Oeste e no Sudeste é principalmente o maior aquecimento. E aí você começa assim, olha, atmosfera quente, calor demais, gente, nunca é muito bom, viu? Porque calor demais com umidade dá tempestade. Então, mesmo que você não tenha uma chuva generalizada, temporais de primavera e de verão são coisas que nós vamos ter que já acontecem normalmente, mas com a atmosfera mais quente, nós temos que ficar atentos, porque poderemos ter mais tempestades por causa do El Niño. Então, o que eu diria, o que a população tem que ficar atenta a partir de agora? Quer dizer, não tem como você falar assim, eu vou me proteger do El Niño. Não existe isso. O que existe é você ficar atento a previsões, ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Se você mora numa área de risco, né, fique atento ao que está acontecendo dentro da sua casa, no seu terreno, se tem alguma movimentação, se tem alguma rachadura, né? Quer dizer, ninguém mora em área de risco porque quer, tá? Mas nós temos que ter em mente que nós temos agora até uma época seca, tudo bem. Mas ainda assim, Daniel, há uma expectativa de que chova mais, por exemplo, em São Paulo, um pouco acima do normal, já em agosto e em setembro, que são épocas onde a gente não tem muita chuva. Não é que vamos ter tempestade o tempo todo, mas depois tem a primavera, depois tem verão, que são épocas normalmente de muita chuva. Tá? Então, assim, o El Niño, ele vai dar um gás, entendeu? Nessa atmosfera, deixar ela mais quente, e isso vai acabar estimulando mesmo a ocorrência de mais temporais. Então, isso a gente precisa ficar realmente muito atento com isso. Além das consequências diretas desses fenômenos, como inundações e alagamentos decorrentes das chuvas e escassez de água oriunda da seca, o El Niño pode ter impactos econômicos ao afetar diferentes culturas agrícolas no solo nacional. Mesmo que a queda da produção em uma região seja totalmente compensada por safras maiores em outras, algumas pessoas irão pagar os custos dos impactos diretos do El Niño. Por outro lado, a produção de milho e a área de pastagem do gado brasileiro podem ser beneficiadas pelas condições climáticas. Quanto à soja, a tendência é que a produção acompanhe a distribuição das chuvas, maior safra no sul, onde as chuvas aumentam, e safras menores em direção ao norte. Esses prejuízos na produção agrícola causados pelo Laninha têm impacto direto na economia do país, afetando não apenas os agricultores, mas toda a cadeia produtiva e os consumidores, que podem enfrentar aumentos nos preços dos alimentos devido à redução da oferta. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Grande parte do centro e norte do Brasil provavelmente sofrerão escassez de chuvas, períodos de seca erráticos que podem levar a condições de seca, como por exemplo Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e regiões ao norte. Portanto, espera-se uma redução na produtividade agrícola nessas áreas para culturas como milho e feijão, pois em alguns anos o El Niño houve quedas de até 50% no Nordeste do Brasil, por exemplo. Estamos no início do ciclo do El Niño e ainda não está claro quão forte ele será.
o que significa que os detalhes podem mudar à medida em que nos aproximamos da primavera. Por isso, é importante continuar acompanhando as previsões meteorológicas e estar preparado para as condições climáticas incomuns pelo restante deste ano e do próximo, enquanto os detalhes se tornam mais confiáveis à medida que nos aproximamos da próxima estação chuvosa. Este foi o podcast Grandes Fatos, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.